Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Mas Jesus pergunta: mas vocês, meus discípulos, o que dizem que eu sou? Quem pensam que eu sou? E Simão Barjonas responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia muito bem: quem te revelou não foi carne nem sangue, quer dizer, não foi nada humano, mas meu Pai que está nos céus. E nos versículos 16, 17, 18, Jesus diz: sobre esse fundamento, sobre essa verdade de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu fundarei a minha igreja. E ele estava se referindo a qual igreja? Qual denominação? Em qual lugar do mundo? Ele estava se referindo à implantação, não à criação, mas à implantação da igreja cristã na face da terra, que aconteceu em Pentecostes, em Jerusalém, no cenáculo, onde estavam reunidas 120 pessoas em oração. Segundo recomendação de Jesus, que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Permaneçam em Jerusalém, até serem revestidos de poder do alto. João Batista vos batizou com água para o arrependimento, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Então Jesus estava ali anunciando a criação da igreja cristã, não de uma igrejinha particular, não de uma denominação, mas da única e verdadeira igreja, a igreja cristã. Então quer dizer que a igreja começou no cenáculo com 120 pessoas falando em línguas e vendo labaredas de fogo. Não. Sim e não. Porque a igreja já existe antes de Jesus. Mas Jesus existe antes do seu nascimento. Não é ele Espírito puro, santo, perfeito e também Criador? Como Abraão foi salvo? Pela observância das obras, da lei, ou pela graça mediante a fé? Abraão foi salvo pela graça mediante a fé. Porque seu filho Isaque perguntou: está tudo pronto, pai, mas onde está o cordeiro? Então Abraão disse: Deus providenciará. Então Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E quem que apareceu atrás dos arbustos para salvar a vida de Isaque e ser imolado no lugar de Isaque? Um cordeiro. E esse cordeiro prefigura quem? Jesus Cristo. Isso tudo, toda essa conversa para eu dizer que é verdade bíblica, é verdade escriturística, que existe uma só igreja, una, santa, eterna, perfeita, indivisível, apartidária e não denominacional. Nela não existe sacerdócio e não existe teologia particular. Isso é muito importante para a nossa maturidade cristã. Não importa se você ou eu pertencemos a essa ou aquela denominação. Não importa em que país, continente ou estado ou cidade nós estamos. Importa que todos nós que cremos na obra redentora de Jesus precisamos pertencer a essa igreja pura, santa, eterna, perfeita, sem teologia particular, sem a vaidade do homem,
sem a cobiça dos poderes. A essa igreja você tem que pertencer. E você pertence a ela por uma verdadeira conversão, quando você recebe o Espírito Santo de Deus e quando você crê em Jesus como seu Redentor, único e suficiente. O único e suficiente Redentor, sem colaboradores. Isso é necessário para a nossa maturidade cristã. E isso não nos afasta das nossas denominações, isso não nos afasta das nossas congregações, isso não nos afasta dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, que um pensa de um modo, outro pensa de um outro. Um guarda o sábado e o outro não. Um paga o dízimo e o outro não. Um quer se basear em resquícios da lei e outro vive unicamente da graça redentora. São essas divisões humanas preconizadas pelos homens, criadas pelos homens, que causam divisão entre nós. E muita gente quer participar profusamente da congregação, da denominação, ser extremamente fiel à sua denominação, muito bem, eu não sou contra, mas não pode se afastar, não pode se esquecer que existe um poder espiritual, triuno, santo, eterno e perfeito, acima de todos os homens e mulheres maravilhosos que você conhece, que é o Espírito do nosso Deus, que é a vontade eterna de Deus manifesta em Jesus Cristo, na promessa e na ressurreição. Na promessa e na ressurreição. Isso é bom nós falarmos porque existe muito ativismo. Como existe pessoas ativas na sua congregação, na sua denominação, e elas são vistas por esse ativismo, religiosidade, pontualidade, mas ninguém vê as obras e o espírito e a essência desse que é cristão e que está nessa denominação. Eu digo isso porque as pessoas estão esquecendo muito a oração, a santificação, estão esquecendo muito a intimidade com Deus, o Dahat, a intimidade com Deus eterno, triuno, verdadeiro, santo, indivisível, que não é particular de ninguém, que é eterno, criador e fundador da igreja, antes de Jesus e depois também de Jesus, e gerenciada o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. Existe muito ativismo, existe muita frequência, existe muita observância, e isso parece que é imputado como justiça. Pode ser na visão humana, mas perante Deus o que importa é a santidade. O que importa é a devoção. O que importa é a essência do teu coração perdoador e amoroso e do teu espírito com bom entendimento. Também tudo isso para dizer: respeite a sua congregação e a sua denominação, mas saiba que existe algo muito além e muito acima. Repito, eterno, santo, puro, verdadeiro e não denominacional, que cobra do teu espírito essa fidelidade, esse entendimento, e não quer saber das discussões teológicas humanas, não. Jesus não está interessado em discussões teológicas, em posturas arminianas ou não, calvinistas. Isso para Jesus não tem importância, mas a fé que opera pelo amor. Então, meus amigos, meus irmãos, sejamos cristãos,
Mas seja qual for a sua congregação ou a sua denominação, saiba que Deus é Deus eterno, puro, santo, perfeito. Ele não é denominacional. Por mais que os homens queiram forçar a barra e criar um Deus particular, porque já fazem isso, criar um Deus particular ao seu modo. Por mais que o homem tente, a verdadeira santidade, pura, verdadeira, santa, uma devoção verdadeira ao Deus Santo de Israel, é o que faz você pertencer ao corpo místico de Cristo ou Israel de Deus, ou igreja una, pura, eterna, santa e perfeita. Por mais que você se dedique na sua congregação, olhe para o alto, bem acima do que você pensa. Eu tenho essa liberdade de dizer isso a você. E olhe mais longe e mais alto do que você tem olhado. E se santifique. Porque a sua denominação e a sua congregação não vai salvar você. Quem vai salvar é o Cordeiro, tanto o da promessa quanto o da promessa cumprida, o Cordeiro sacrificial, nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda a essência dessa mensagem, que é a nossa essência espiritual e moral. É o que vai determinar a nossa salvação e o nosso galardão. Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha compreendido bem essa mensagem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.